Glória a Deus. Dia 8 de março de 2024. Queria pedir para você, se você já pegou o seu caderninho, está anotando aí, às vezes passa rápido, né? E como passa rápido esse momento? Daqui a pouco já está na hora de encerrar, mas Deus ele vem, passa e deixa a semente dele. E compartilha também com alguém, vai aqui nesse aviãozinho, manda para alguém, às vezes tem alguém aí online no Instagram agora, futricando a vida dos outros, não vai adiantar nada. E você está aqui, escutando a palavra do céu, amém? Eu quero ler com você alguns trechos hoje para falar sobre aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que Deus tem feito por você e aquilo que você tem passado. Romanos 8, a partir do verso 1 mesmo, ele começa a falar sobre a vida no Espírito. E o que é essa vida no Espírito? A gente tem a impressão de que quando a gente... Bom dia, Lidiane. Quando a gente se converte, Deus vai mudar as nossas roupas, vai mudar as nossas músicas, vai mudar as nossas amizades. Eu creio que algumas coisas elas vão ser ajustadas e filtradas a partir daquilo que a gente vive como princípio. Mas a gente precisa lembrar o que está lá no verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Ou seja, quando você começa a viver no Espírito, em Deus, a primeira coisa, e talvez a única, que Deus queira te livrar, é que você abandone o pecado. O restante são coisas adicionais, são coisas que Deus vai aparando as suas arestas para você permanecer no relacionamento com Ele. Porque a sua salvação, a nossa salvação, ela vem pela graça em Cristo Jesus. Só que nós vamos sendo santificados através da palavra, que nós dissemos isso alguns dias atrás. E quando você entende que você vive pelo Espírito, você tem que tomar uma posse dessa promessa que já foi cumprida na minha e na sua vida. Cristo veio para livrar você do pecado. Só que você começa a viver algumas coisas na sua vida e às vezes eu converso com algumas pessoas, elas falam assim, mas quando eu estava sem Jesus era mais fácil. Eu não tinha essa luta toda. Isso não é uma verdade. A luta já existia, só que algumas pessoas decidiram lutar do lado contrário. Então quando você está no reino das trevas, você não tem resistência com ele. Quando você assume a sua identidade de Cristo, quando você decide viver em Cristo Jesus, você começa um combate contra o reino das trevas. E não existe retaliação. A retaliação é algo que acontece na carne. Existe uma resistência contra o reino das trevas. E você precisa firmar a sua vida todos os dias no reino de Deus. De que maneira? Através de um relacionamento profundo, prático e diário com Deus. E aí, se você for lá para o verso 18, você vai entender que tudo aquilo que você passa, às vezes que você tem como luta, como prova, está forjando o seu coração. Só que existe uma promessa a mais do que essa que você já assumiu, que é a sua salvação. Romanos 8, 18, ele diz, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Presta atenção nisso aqui. Tudo aquilo que você passa de sofrimento, tudo aquilo que você passa, não se compara com a glória que há de vir sobre a sua vida. Você tem noção dessa promessa? Você tem noção de que glória é essa que virá sobre a minha e sobre a sua vida? E é nisso que você precisa colocar os seus olhos. Tudo isso que nós vemos, a gente consegue enxergar nesse mundo físico, vai desaparecer. Mas o seu espírito um dia vai voltar para Deus. E você vai poder contemplar a face e a glória de Deus de uma maneira que você ainda não contemplou. Você vai entender que no céu a glória dele preenche todas as coisas e ilumina todas as coisas.
Mas espera aí, é só no céu? Não. A glória dele também está aqui na terra. É que nós não conseguimos visualizar, ver, porque nós estamos inseridos nesse mundo físico. Você lembra quando Isaías foi levado aos céus e quando o anjo veio e colocou um braseiro, colocou um fogo na boca dele, ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. E de repente ele viu a terra e disse: a terra toda está cheia da sua glória. Então, quando eu digo que você precisa firmar a sua vida num relacionamento profundo, prático e diário com Deus, é para que o seu espírito se fortaleça e ele dê uma direção para a sua alma conseguir visualizar que tudo isso aqui está nas mãos de Deus. Porque diariamente nós temos muitas lutas, nós temos muitos desafios, a vida é muito corrida, a vida é muito rápida. E quando as coisas passam rápido demais, você não consegue observar com detalhe tudo aquilo que você está vivendo. Por isso que você precisa acalmar o seu coração. Por isso que Deus diz: aquietai e sabei que eu sou Deus. Para você reconhecer o senhorio de Deus, você precisa descansar, você precisa desacelerar, você precisa concentrar. Porque você é um ser espiritual que habita no corpo e possui uma alma. Só que quando você está muito acelerado nesse mundo físico aqui, o seu espírito fica onde? Ele fica agitado, ele fica perdido. Só que o Espírito sabe de todas as coisas, porque o seu Espírito comunica ao Espírito Santo de Deus tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você faz. A Bíblia diz que o Espírito é a lâmpada a qual Deus sonda o coração humano, ou seja, nós somos um ser espiritual. E nesse Espírito não há nada escondido para Deus. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Só que você vai sendo preparado, você vai sendo moldado. E quando você para nesse momento aqui, vou escutar uma palavra, ou quando você senta para ler a Bíblia, faz um devocional, conversa com Deus, você está dizendo para a sua alma que o seu Espírito governa o seu corpo, a sua alma e a sua vida. Porque é só pelo Espírito que você vai viver. É só pela palavra de Deus que o seu espírito vai ser alimentado. Não precisam de emoções, não precisa de espetáculo, não precisa de algo para atrair sua atenção. A palavra de Deus, ela vem e molda em você aquilo que Deus quer. Lembra que a palavra não volta vazia? Como isso tem falado nos nossos corações esse dia. Por isso que quando Paulo ele vai orientar o seu filho na fé, chamado Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, ele fala assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, que desde a infância você conhece as sagradas letras. Beleza, Paulo deu uma direção para ele firmar na palavra, e agora ele dá uma direção pela qual a palavra ela transforma e trabalha em nós. Aí ele fala: as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Então a palavra ela vem às vezes nos ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça. Para quê? Quando a gente fala, você para escutar uma palavra, você para colocar o seu espírito como governo na sua vida, porque a palavra ela vem para te habilitar para a obra de Deus. E aqui ele fala, toda palavra é útil para repreensão, correção, educação na justiça. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer que você entenda que Cristo já venceu todas as suas lutas e condenações pelo pecado, que você vai passar por provações, mas que existe uma glória futura para você, e que você precisa estar em contato com a palavra de Deus, que ela vai te educar, te corrigir e te habilitar para toda boa obra de Deus. Você acredita nisso? Deus está te dando uma habilitação para você funcionar no reino dele.
E Deus colocou coisas únicas dentro de você. Deus colocou coisas únicas no seu coração, na sua identidade, que são habilitações para toda boa obra que Ele quer fazer em você. Por isso que a palavra de Deus é tão importante. Ela é útil para o ensino. Ela é útil para te habilitar para isso. Então não adianta a gente simplesmente simpatizar com Jesus. A gente precisa tomar posse do que Ele fez, a promessa que nós lemos aqui no começo. Ele nos livrou de todo o pecado. E nós precisamos estar em contato com a palavra, que ela é útil para nos habilitar para toda boa obra. Mas que obra é essa? Que obra é essa? A obra de Deus. A obra de Deus. Não existe nada mais lindo, mais poderoso do que isso. Porque ele fala que justamente naquele capítulo 8 que nós estávamos lendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha que lindo isso aqui. Sabe que habilitação que é essa que a palavra de Deus quer fazer em você? Para que você seja manifesto para toda a criação. Que criação é essa? Tudo que Deus criou aguarda ardentemente a revelação daquilo que você tem dentro de você. Então eu oro para que tudo aquilo que Deus colocou dentro de você venha para fora e seja manifesto, seja revelado para todo mundo. Todos os dons que Deus te deu, todas as palavras que Deus te deu, todas as vezes que Deus falou com você e você tem isso como louvor e glória de Deus, você vai colocar para fora e todos vão ver o que Deus fez na sua vida. Todos vão ver quem é Deus na sua vida. Ah, Rodolfo, mas eu não sei cantar, eu não sei isso, não sei aquilo outro. Dom não é saber tocar um instrumento, dom é saber cantar. Tem pessoas que têm o dom de tocar pessoas. Tem pessoas que têm o dom de escutar pessoas. Tem pessoas que têm o dom de aconselhar pessoas. Tem pessoas que têm o dom de ajudar as outras pessoas. Eu vou ler de novo para você, Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está aguardando a sua revelação. E talvez você só quer ficar em casa. Talvez você só quer ficar escondido. Talvez você só quer ficar guardado. Achando que você não serve para nada. Achando que você não tem lugar. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus tem um lugar de honra para você na casa dele. Deus tem um lugar de honra para você no reino dele. Deus tem um lugar de honra para você na missão do Filho dele. Ele te resgatou, não foi à toa. Ele te resgatou, não foi em vão. Ele te salvou, Ele te mostrou o Filho dele naquela cruz e você acreditou. Você acreditou. Você sabe disso. Agora você está em contato com a palavra, você está sendo santificado. A palavra é útil para ensino, repreensão, educação na justiça, a fim que o servo seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra de Deus. 2 Timóteo 3,16, nós acabamos de ler. Ele está te habilitando. E ousa dizer, Ele já te habilitou. É hora de você se revelar. Amém. Tudo que Deus faz em nós é grande demais para ficar guardado e escondido. Glória a Deus, Glaucio. Exatamente. Exatamente. Não se coloca uma lâmpada debaixo da mesa. Nós recebemos essa palavra um tempo atrás, eu vou te falar. Eu só queria ficar debaixo da mesa, mas Deus não quis. Às vezes é mais cômodo, sabe? Mas eu quero encerrar com você aqui. Já? Isaías 64. Você está falando assim, eu preciso fazer algo para Deus. O que eu tenho que fazer para Deus? Na verdade, a gente tem que entender aquilo que Deus já fez, sabe? O povo, a humanidade, ela sempre se baseou em um Deus que cobrava muito serviço, muito sacrifício. E Deus, ele se revelou para aquele povo no Egito de uma maneira muito íntima. Ele desceu ao monte e queria conversar com aquele povo. E a humanidade, talvez, alguns deles não estavam preparados para aquele tipo de relacionamento.
Isaías 64, ele fala de algo que eu acredito que você precisa se lembrar todos os dias. Eu e você, nós precisamos nos lembrar todos os dias. Eu vou ler 3 versículos para você e no quarto você vai entender o que você precisa lembrar. Isaías 64 diz, se fendessem os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Isaías estava falando que era como que se ele estivesse querendo que Deus fizesse de novo isso, porque ele desceu ao Monte Sinai. E foi exatamente isso que aconteceu. E aqui no verso 4 ele diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sabe, esse é o nosso Deus. Ele trabalha por mim, trabalha por você. Ele trabalha para quem nele confia, para quem nele espera. E sabe que uma das formas que ele mais trabalha na nossa vida é através da palavra de Deus. Aquilo que ele já disse tem muito efeito. Talvez você está vivendo coisas agora de uma palavra que você escutou há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Porque essa palavra brotou, cresceu, gerou frutos na sua vida. E eu preciso te dizer, a presente tribulação não se compara com a glória futura. Deus tem preparado algo para você, permaneça firme, permaneça nele, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus que trabalha por aquele que nele espera. É isso que Deus faz por mim e por você. Ele tem trabalhado em nós através do teu Espírito Santo, Ele tem trabalhado em nós através da tua palavra, Ele tem trabalhado em nós através das promessas dEle. É um privilégio sermos filhos escolhidos, glória a Deus, é isso aí, Lediane. Fique firme, meu irmão, minha irmã. Sabe, você tem um lugar em Deus. Você tem um lugar em Deus. Você tem um lugar especial, tem um lugar em Deus. Tudo aquilo que Deus quer que você permaneça perto dEle. Você tem um lugar para você chorar, é na presença dEle. Você tem um lugar para contar as suas dores, é na presença dEle. Você tem um lugar para clamar, é na presença dEle. Ele trabalha para quem nele espera, para quem nele confia. E é por essa promessa, por essa palavra que nós temos que firmar a nossa vida. É só reconhecer o senhorio dele, reconhecer o governo dele. E tudo isso vai te habilitar para toda boa obra. Deus é contigo. Deus é contigo. Se às vezes você não sabe como orar, só chora. Se você não sabe como pedir, só chora. Deus é com você. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Nada em vão. Nada em vão. Nada em vão. Só tenta olhar para Cristo todos os dias. Sabe, nós estamos levantando um altar de adoração, adorando a Deus, falando da palavra dEle. E é como um fogo, dia após dia. Dia após dia. Cara, aqui. Eu quero orar com você. Quero orar com você, sabe? Nós somos tão pequenos, tão falhos, tão fracos. Mas Deus é maior na sua vida, amém? É Ele que está fazendo, Ele que está movendo. E você vai viver coisas que Ele preparou. É o que está aqui, ó. Ele trabalhou para isso. Não resista, amém? Quero orar com você, orar pela sua casa. Se você está com alguma dor, algum problema de saúde, alguma enfermidade, sabe? Nós não queremos glória própria, mas nós temos visto muitos sinais de Deus. Muitos sinais por onde a gente passa.
Deus tem feito. Então coloque a sua mão, se você está angustiado, se você está ansioso, ou se você está com alguma dor, coloque a sua mão, ou na sua cabeça, ou no seu coração. Eu quero orar pela sua vida, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem falado, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem direcionado nesse tempo, Pai. Deus, olha para o meu irmão, para a minha irmã, Pai, que está nos escutando, Pai. Nessa manhã, você está escutando depois, nessa gravação, à tarde, à noite. Deus, o Senhor não tem limites, não tem nada que limite o teu agir, Pai. Nós te pedimos, Senhor. Rabassore cantarabasso cantaraie. Entra, Pai. Entra, Deus, de uma maneira única, Pai. Se manifesta na vida dessa pessoa, meu Deus. Se manifesta na vida dessa pessoa, Deus. Que as mãos dela, Pai, comecem a esquentar, Deus. Que as mãos dela comecem a esquentar, Deus. Que ela perceba, Deus, que ela reconheça a Tua presença, Deus. Que ela sinta o Teu poder, sinta o Teu toque nessa manhã, Pai, nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, Deus, e que toda enfermidade saia, cesse, em nome de Jesus. Que toda ansiedade, que toda depressão, Deus, que toda aflição, Deus, deixe agora, Pai, a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Que o Teu toque, Pai, que o Teu toque, Deus, resgate, reposicione, Deus, e dê um destino para ela, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que venha para fora, Deus, tudo aquilo, Deus, que o Senhor colocou no espírito dela, Pai, porque toda a criação aguarda, Pai, a revelação dos Teus filhos, Pai. E a criação está aguardando a revelação da vida dela, Pai, em nome de Jesus, que venha para fora, que venha para fora, que venha um tempo de renovo, que venha um tempo de graça, que venha um tempo de cura, que venha um tempo de manifestação do Teu poder, Pai, que venha um tempo, Pai, de prosperidade, que venha um tempo de abundância, que venha um tempo de sorriso. Visita, Pai, a vida emocional, financeira, o casamento, a família, os filhos, Pai. Visita, Deus, em nome de Jesus. E que todos vejam, Pai, que é o Senhor que faz, que fez e que fará na vida dela, Pai, para a glória, para a honra, para louvor do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém? Bom dia. Bom dia. Tem uma leoa aqui. Deus é contigo, amém? Glória a Deus. Deus fez aí, viu? Depois você manda pra gente. Fica sabendo o que Deus fez. Glória a Deus. Dia da mulher hoje, né? Oh, meu Deus. Tava esquecendo. Glória a Deus pela vida de vocês. Viu? Mulheres guerreiras, virtuosas. Mulheres de Provérbios 31. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Cada um de vocês que estão Amém. aqui, é tão bom ver cada um aqui todos os dias, adorando a Deus, recebendo uma palavra, né, de ânimo. Feliz Dia das Mulheres. Na verdade, todos os dias são dias das mulheres, todos os dias. Hoje a gente é lembrado e ganha, né, um presente. É só um dia nós não vamos ganha? comprar um chocolatinho. Não ganha? Ganha. Glória a Deus. Ó, amanhã nós não estaremos aqui, amanhã é sábado, mas domingo temos nosso culto na nossa amada igreja Elevar, 9 horas da manhã. Espero você com um café, né, amor? Espero você. Você que é Itaberaí, você não tem desculpa. Luciane, vem um dia pro culto. Vem, fica aqui em casa. Esperamos vocês, viu? Deus abençoe vocês. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe vocês. A gente se encontra domingo e segunda novamente. Amém? E depois vai lá no Spotify, segue lá, curte, compartilha, segue lá o perfil também, que a gente já está cada vez mais longe. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Até domingo no culto. Abraço.